quais os critérios que você acha que um capoeirista tem que ter para se formar mestre, né? Que estava falando ali, né? Que quando o cara é formado ali, quando tem esse ritual, ele não está virando mestre, ele está sendo reconhecido, né, como mestre, que ele já é. E isso é só a formalidade. Primeiramente, né, essas pessoas que cometem esses erros, todo mundo comete determinados erros, alguns cometem erros conscientes e alguns cometem erros inconscientes, né? Às vezes a pessoa faz determinada coisa porque aprendeu assim como tradição e não consegue mudar, ou não, acha que não tem que mudar, né? Até ter determinados problemas. Na nossa linhagem, a gente tem uma pontuação que tem que chegar, você tem que conseguir atingir essa pontuação para conseguir chegar em determinadas graduações. Assim que você começa a dar aula, o seu foco é ensinar. A função do mestre é essa, é ensinar. Nós temos uma coisa bem clara sobre a nossa didática, que é o seguinte: até aluno formado, até aluno formado, você está aprendendo a capoeira direto, de cima para baixo, com seu professor, com seu mestre. De aluno formado para cima, você já aprende na horizontal. Você aprende com pessoas do seu lado e você aprende com outros mestres. E você não precisa aprender diretamente com o seu mestre. E você aprende com a experiência. E a experiência, muitas das vezes, você precisa, né, a pegar ensinando em vez de aprendendo. Então, como é que funciona essa pontuação? Você chegou até aluno formado, você tem que aprender. E a gente tem as etapas. Você aprende a se movimentar, aprende a aplicar golpe técnico, aprende a fazer os básicos dos floreios, você aprende a tocar instrumentação, aprende a cantar. Depois que você aprende isso tudo, você chega informado, agora você vai ter uma ideia, né, de exercício, porque você tem que exercitar, vai aprender para que serve cada exercício. Se o aluno é mais duro, se o aluno tem fraqueza em braço, você tem fraqueza em perna, como você trabalha isso, quais os exercícios identificar. Então, isso tudo é na fase de formado. Aí, nessa fase de formado, ele vai aprender, começar a aprender a trabalhar o corpo da pessoa para a capoeira. Depois, ele vai entrar na parte da didática, que é quando ele vai aprender a ensinar, né? E aí é que ele vai chegar professor. Para a gente é isso. O professor é o cara que sabe ensinar, né? Já sabe fazer as coisas até aluno formado. Depois o professor começa a ensinar, mas ele tem que provar que sabe ensinar. Quando ele provar que sabe ensinar, como é que ele prova que sabe ensinar? Ele que tem que ter um aluno que ele pegou do zero e hoje o aluno já joga, né? Já tem terceira graduação, já é avançado. Aí ele comprovou que ele consegue ensinar. E aí ele ganha uma pontuação determinada para aquilo. Eu não lembro da tabela, porque a tabela é muito complexa, mas vamos colocar que seja assim, né? Você forma um aluno formado, você ganha um ponto. Cada aluno formado, formado não, cada aluno graduado, você ganha um ponto. A cada formado, você ganha dois. A cada instrutor, você ganha três. E assim vai indo, e você tem que atingir uma pontuação no final. E a cada ano de experiência, não é ano de sofá, ganhei a graduação, estou em casa, vou ganhar um ponto. Não. A cada ano de experiência, você ganha um ponto adicional. Vamos colocar dessa forma. Não é esses números, não, mas só para o pessoal entender que a experiência, o tempo de experiência vai contar e o seu trabalho com a capoeira também. Quando você chegar professor, para você subir, né, algumas graduações, por exemplo, você vai para um contramestre ou para um mestre. A gente não usa contramestre como graduação, né? Contramestre para nós é o, por exemplo, tem meu mestre e eu sou contramestre dele, sempre você, né? É uma questão de função. Nós usamos o termo mestrando agora. A gente usava outro termo, agora a gente está usando mestrando. Porque por ser autoexplicativo, né? E se a pessoa vai para mestrando ou para mestre, então o mestrando ele já tem que começar, ó, a etapa. Você aprende a fazer, depois você aprende a ensinar. Agora você tem que ensinar a ensinar. E aí quando você consegue ensinar outra pessoa a ensinar, agora você pode ser considerado um mestre de capoeira, né? Dentro da nossa visão. Claro que tem que ter determinadas outras coisas ali, mas o principal, o foco é esse. Quais são essas determinadas outras coisas? Nós temos alguns códigos de conduta, né, que é uma coisa que eu vejo que falta na capoeira. Mas aí esse código de conduta, ele não é restrito ao mestre, ele é para todos os capoeiristas do Herança de Zumbi. Eu vou dar um exemplo de alguns aqui bem superficial, mas só para vocês entenderem, né? Nunca visitar a roda dos outros de uniforme colorido, sempre com uniforme padrão branco. Isso é uma questão de respeito com a casa do outro.
Se vai na casa de qualquer outra pessoa, observe a roda, peça permissão. Então, a educação para a gente é sempre muito importante. Isso não é para o mestre, isso é para todo mundo. Se está na roda de alguma outra pessoa, bata a palma, responda, contribua com a roda. Se tiver alguém precisando na bateria, você está disponível, pegue. Sabe tocar? Pegue. Então, a gente tem esses códigos de conduta desde o aluno graduado, né? Que ele tem que saber que ele tem que ir para um determinado local e ele tem que contribuir com a roda. Ele não tem que aparecer na roda, não, ele tem que contribuir para a roda funcionar. Então, tendo esses códigos de conduta, mais, né, a, a exigência que a gente tem da pontuação, a gente reconhece alguém, né, como mestre. Entendeu? Na nossa visão, um bom mestre de capoeira é o que tem um comportamento de exemplo, né? Ele consegue dar um exemplo, ninguém vai ser perfeito, óbvio, mas tem algumas coisas que dá perfeitamente para um cara fazer, né? Por exemplo, eu vou em roda de capoeira, uma vez ou outra que eu esqueço, eu não vou estar batendo palma, mas eu estou sempre lá na roda, batendo palma e cantando. Por quê? Porque é diferente eu falar para o meu aluno fazer isso e eu chegar lá na roda e fazer assim. Não, porque eu sou mestre, eu não preciso disso. Não, eu tenho que dar exemplo. Porque um conselho qualquer um dá, mas exemplo não é todo mundo que dá. E o exemplo fala bem mais do que o conselho. Então, dentro da nossa linhagem, a gente tem, né, essas coisas com a conduta, né, e com o trabalho com a capoeira de forma geral. Por que que eu falei na outra que eu te perguntei sobre a formatura, esse tipo de coisa? Um amigo, a gente estava trocando uma ideia e eu perguntei para ele, pô, fiquei sabendo que você se formou, e aí fui dar os parabéns, ele estava revoltado. E aí a gente foi trocar ideia, aí ele estava contando, ele falou assim, cara, eu paguei 4 passagens do Maranhão de avião para trazer minha família, a semana inteira ajudando o mestre na organização do evento, amigo de tudo quanto é canto. Porra, mais de 15 pessoas na minha casa moram num quarto e sala. Galera veio de fora para me prestigiar. Falou, pô, a semana inteira dormindo quase 2, 3 horas por noite. Ralei pra caramba no dia da festa. Joguei com todo mundo, já tava cansado. O cara me deu uma vingativa, tipo, entrou. Sabe aquela, tipo, você, pô, foi. Bateu assim, já foi. O cara me pega e dá uma boca de calça nele. Ele já tinha parado, bateu nas costas, o cara pegou, puxou, ele bateu com as costas no chão. Na hora ele já perdeu ali, parou de, não conseguia falar, não conseguia andar, foi direto para o hospital. Ou seja, a formatura do cara acabou e não vai ter como fazer isso de novo. Já foi. E ele estava puto. E aí a gente estava debatendo sobre isso. Por que que eu acho que é desnecessário? Exatamente por causa disso. Porque eu até brinquei, eu falei, pô, por que que não testou o cara no domingo, pô? Ele falou, eu tava a semana inteira aqui jogando, pô. Semana inteira teve roda. Resolveram me testar no dia da. Porque eu acho que não é um teste. Porque você já jogou com todo mundo, pô, você já tá cansado. Já tem a adrenalina do momento, pô, você já tá ali, pô, naquela adrenalina, pô, eu não acho que é um teste. E aí ele contou isso, a gente estava conversando, eu falei, corrobora o que a gente já tinha conversado lá no grupo.